O que falar de Orlando Drummond? Bom, Drummond é o responsável por eu ser um dublador, porque desde pequenininho eu já adorava as dublagens dele, todos os personagens do Drummond. E quando eu conheci ele, eu tremi mais que vara verde, né? Eu sentei ao lado dele na VTI e puxei um papo com ele. Ele foi super simpático e atencioso comigo. Aliás, em nenhum momento eu vi o Drummond mal-humorado ou grosso com alguma outra pessoa. Ele sempre deu exemplos, né? Não só como um excelente profissional, como uma excelente pessoa, tratando todo mundo bem, sempre brincando, sempre com alegria no coração. É algo comovente de você ver. Mas eu nunca me esqueço que o Drummond sempre falava: olha, você vai dublar na Herbert Richards, eu vou levar você um dia de sopetão, vou te pegar, te botar no carro e te levar lá pra falar com a Helena, que era a gerente da Herbert. E não é que aconteceu? Um dia, o Drummond parou o carro dele, aí falou: entra aí, malandro, é hoje. Eu falei: é hoje o que, Drummond? É hoje que eu te levo na Herbert Richards. Eu falei: ai, não, Drummond, não! E fomos até Herbert Richards, ele me apresentou a Helena e comecei a trabalhar lá, graças ao Drummond, que sempre foi um padrinho pra mim. Uma coisa divertidíssima da minha relação com o Drummond foi as várias vezes que ele abriu o imenso baú de memórias dele. São vários causos do Drummond. São várias situações que ele se colocou ou que apareceram na vida dele, que cruzaram com ele, e as formas como ele solucionou isso, como ele resolveu isso, são hilárias. Por exemplo, vou contar algumas histórias, como a dos galos da rádio que ele trabalhava. Era uma rádio muito famosa, acredito que nos anos 40 ou 50, e eles queriam gravar uma vinheta com um galo cantando. Fazer uma assinatura sonora, uma vinheta de passagem, com um galo cantando. A ideia dos caras da rádio foi de pegar vários galos, sim, galos, colocar dentro do estúdio da rádio. Lógico, eles forraram com o jornal, segundo o que o Drummond me falou. Lógico, tem que forrar, porque senão os galos iam fazer a festa. E eles estavam bem alimentados, tinham comido muito milho, segundo eu soube. Mas aí colocaram a galada toda dentro do estúdio, apertaram o REC e esperaram que os galos cantassem. Os galos estavam tímidos. Eles nunca tinham visto uma rádio tão bonita, aquelas luzes, as pessoas bem vestidas, todo aquele ambiente glamouroso. E nenhum galo cantava. E como o Drummond já estava de saco cheio, e ele queria, acho que, sair para almoçar, alguma coisa assim, porque o Drummond era contra a regra, então ele cuidava dos galos também, né? Só que nenhum galo se habilitava. Então o que fez o Drummond? O Drummond me solta ele mesmo um... E o cara lá dentro... Nossa, perfeito! Ô, Drummond, qual foi o galo? Eu não sei se eles numeraram galo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30... Não sei se tinha uma plaquinha com número. O Drummond deve ter me falado isso. Cada um tinha uma plaquinha com um número. E aí o Drummond falou: não, fui eu mesmo que cantei aqui com propriedade. O Drummond então foi o aprovado, né? A cantada, o cocoricó dele se tornou o oficial, né? Ali da rádio, pra vinheta, enfim, pra chamada de transição. E o Drummond me disse que, nas palavras dele, né? Rapaz, depois que eu tirei os galos do estúdio, vários deles me olharam muito feio, sabe? Me viraram até o bico. Alguns fizeram até assim, ó. Vou te pegar lá fora, malandro. Outra história inesquecível do Drummond foi a que ele me contou quando o carro dele foi parado no meio da noite, numa rua muito perigosa aqui no Rio de Janeiro. E pessoas armadas, bandidos com pistola, com arma, com carabina, eu não sei o que tinha naquela época, mas enfim, pararam o carro do Drummond e pediram para ele saltar. Mas ele saiu do carro assim: salsicha, não me assalte, eu sou do bem, eu sou um marinheiro, papai. Aquelas coisas do Drummond. E aí a bandidagem toda, olha só, olha ele ali, poxa, eu acho que tinha o Seu Peru, então acho que isso é anos 90, início dos anos 90. E aí ele fazendo o Seu Peru, dança comigo, porra, aqui. Aí o pessoal: olha o Seu Peru, olha o Scooby-Doo. Scooby-Doo.
E nisso o Drummond saiu do carro, bateu papo com os bandidos, o pessoal todo mundo armado e tudo, baixaram as armas, claro. Levaram o Drummond para uma birosca. Ele sentou ali na birosca, era de noite, hein? E aí deram cerveja para ele, ele tomou lá suas cervejas, deram torresminho para ele. Estava uma delícia, comendo um torresminho, tomando uma cervejinha estupidamente gelada, com toda aquela bandidagem. E aí o Drummond percebeu que tinha um cara lá no fundo, né? Um senhor assim, bem forte, careca, e com um charuto no meio da noite, né? Na escuridão, assim, lá nos fundos da birosca. E ele fumando aquele charutão, e quando ele puxava assim, iluminava um pouco do rosto dele, né? Uma figura bem sombria, bem cinematográfica, né? E ele lá, só ali, e olhando pro Drummond, né? E o Drummond já tinha percebido. Mas enfim, continuou imitando, continuou contando anedotas, continuou fazendo gracinha. E até que ele falou: bom, já está dando a minha hora, eu tenho que ir, a minha esposa já está me esperando. Então, olha, muito obrigado, boa noite, obrigado por guardar meu carro ali, sei que. E nisso, o cara que estava lá no fundo, nas sombras, chegou perto do Drummond, botou a mão no ombro dele e falou assim: gostei da tua malandragem. E liberou o Drummond. Era o chefe ali da gangue. E o Drummond, ó, se mandou. São tantas histórias que eu vou guardar todas na minha cabeça, no meu coração. Eu vou levar isso pra sempre comigo. O Drummond é uma pessoa que transforma uma coisa simples num humor delicioso. Como, por exemplo, dentro do estúdio, ele começa a fazer barulhos de mosquito, né? Aí ele fica assim. Eu não sei fazer como ele. Eu não sei fazer, mas é um barulhinho exato de mosquito. Aí ele fala assim: tem mosquito aqui? Tem que detetizar, hein? Tá em cima de você, hein? Tem uma do Drummond que é inacreditável. É uma coisa muito simples, é uma brincadeira boba, mas é maravilhosa. Ele era diretor de dublagem nessa época e o diretor ficava dentro do estúdio, né, com os atores. Tinha a bancada, a tela, né, a televisão, e o diretor ficava atrás, né, no escuro assim. Ficava só uma luzinha assim, uma luminária para iluminar o script dele, os atores lá na televisão, outra lumináriazinha pro texto deles. E o Drummond escalou 2 dubladores, né, esse que não se falavam de jeito nenhum. Eles entravam no estúdio e não se falavam. Estavam brigados, tinha acontecido alguma coisa. E o Drummond, sabendo disso, o que ele fez? Ele pegou uma antena de um carro, uma antena velha, de um Fusca. É uma antena bem comprida, né, assim. E sentado lá no fundo, na mesa de diretor, ele ficou assim com a antena, cutucando levemente, assim, roçando levemente no corpo de um e do outro, entendeu? E os 2 dubladores lá, né? Com fone de ouvido, e de repente... E o outro dublador, né? Não, aquela roçadinha. O Drummond falava assim... aqui no bumbumzinho dava uma leve roçadinha, com a anteninha, fazia assim, ó, bem de levinho assim. E aí um ficava olhando pro outro, achando que tinha bulinado, passado a mão, dado uma roçadinha, entendeu? Falei, Drummond, você é louco! Os caras eram rivais, tinham brigado, se desentendido. Não, mas é uma forma amena de fazer eles se entenderem, uma brincadeira. Eu falei, mas o que aconteceu depois? O que houve depois que você fez essa brincadeira? Eles quase saíram no tapa, tive até que segurar. Esse é o Drummond. E o caso do França, hein? França era um cara que trabalhava, se eu não me engano, na mesma rádio que o Drummond. Era uma pessoa peculiar, porque ele tinha uma mania muito feia de ficar... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? A pessoa ficava de costas, se abaixava, ia pegar um papel, ia beber uma água. Ele vinha com o dedinho dele, né, e dava uma cutucada na pessoa. Enfim, calma, não era tão sério assim, mas ele
ficava dedando a pessoa, entendeu? O França era terrível. E o Drummond não aguentava mais isso, né? Porque ele dizia que eram muitas reclamações. Lógico, era um clima agradável, divertido, era uma bagunça. Mas o Drummond falava: olha, o dia que o França se resolver a se engraçar como ele vai tomar também. Vai tomar também. E aconteceu. Uma vez o Drummond estava numa posição desfavorável, lá vinha o França no corredor. Opa! E cutucou o Drummond, né? Eu não vou deixar barato. Ele que me aguarde, a batata dele tá assando. Então, algumas semanas após o acontecido da dedada, estava eu ali na Rua do Ouvidor, dando umas pernadas, passeando, quando quem eu encontro observando uma loja de cristais, de talheres e artigos de cozinha. O França estava com aquela roupa toda alinhada, chapéu panamá, camisa de linho e calça São Tropeito, aquelas que você amarra aqui quase no peito, né? O cinto vem aqui em cima. Então eu aproveitei, mirei, calculei a distância, preparei a dedola e mandei ver. Mas foi com toda a força, meu filho. Foi uma dedada atômica, pra ninguém botar defeito. Menino, ele bateu com a cabeça na loja, balançou tudo, até os cristais, os pratos, os candelabros, todos eles todos balançaram, a loja inteira balançou. E eis que ele me vira, indignado, os olhos vermelhos de ódio, e não era o França. Vinha ser um desembargador muito conhecido na época. Então eu fiz o que uma pessoa civilizada deveria fazer neste momento. Eu piquei a mula, eu corri. Saí correndo desembestado pela alfândega. Cruzei ali, Senador Dantas, 7 de setembro. Eu era um verdadeiro bólido. E o desembargador atrás de mim. Célere, falando altos palavrões. Seu biltre, safardana, seu poltrão, anacoluto. Lógico, os palavrões da época. Na primeira oportunidade eu vi um bonde, tinha bonde ali no centro da cidade. Entrei, me aboletei entre uma madame e um senhor e fiquei escondidinho. Eu só vi o desembargador passando aos berros na janela e até comentei: mais um louco nesta grande cidade. Eu não posso deixar de contar também o triste causo do Camarão. Camarão era um amigo de um amigo do Drummond. O Drummond estava lá no centro da cidade, onde tudo acontece, lendo o jornal, e de repente veio um amigo dele e falou: Drummond, nos ajude, estão massacrando o Camarão. Camarão? Quem é o Camarão? Estão ali massacrando o Camarão numa praça. Venha conosco, Orlando. O que eu pude fazer? Era meu amigo. Eu botei o jornal debaixo do braço e fui lá atrás para tentar resolver ou pelo menos ajudar a situação. Rapaz, eu cheguei lá, mas era uma briga. Era um festival de catire-papo, rabo de arraia, dedo no olho, dedo no nariz, dedo no ouvido. Era terrível, era a visão do inferno. E eu assim querendo, né, me entrosar ali no pancrácio, no pugilato, na pancadaria. E aí eu vi um cara assim meio magrelinho, assim com uma cara de enfesado. Aí eu, que é? Parti pra cima dele e fui só no sanduíche de nó de dedo, que vinha ser isso aqui, né, uma bela de uma cacetada na cara dele. Uma bela de uma cacetada e fui encaçapando o cara. E aí vieram meus amigos. Ô Orlando, o que você está fazendo? Você está massacrando o Camarão. Este daí é o Camarão. Veja você, entre 200 homens se engalfinhando, eu fui acertar justamente na loteria.
eu estava massacrando mais ainda o próprio camarão. O apelido do cara era Camarão. Ele não era um camarão, tá bom? Vocês podem imaginar, numa loucura assim de desenho animado, o Drummond como o Popeye lutando com um camarão. Não, era uma pessoa que tinha o apelido de Camarão, tá bom? Por favor, não façam isso, tá? Por favor. O Drummond e o meu pai, eles não se conheceram, mas assim, eles fizeram a mesma coisa. Enfim, o Drummond, ele ia ao cinema no centro da cidade e às vezes ele levava uma galinha com ele, entrava na sessão ali e soltava a galinha no meio da sessão. Quando ele não jogava a galinha do segundo, isso é muito feio, não façam isso, tá bom? Não julguem também o Drummond. Ele jogava a galinha lá do segundo andar, na direção assim do projetor, aqui o projetor, né, do filme. Então ele jogava a galinha e parecia que era um meteoro cacarejante. Vinha aquela bola de fogo, porque era iluminado pela luz, né? Aí vinha aquele negócio assim, caindo no meio da plateia. Aí o Drummond falou, era espetacular, tinham que acender a luz para catar a galinha, era um furdúncio, acabava com a sessão toda. Eu até ajudava a pegar a galinha, mas ninguém machucava a galinha, claro. Depois eu pegava ela, soltava ali no terreiro, tranquilo, né, no campo, sem problemas, sem maldade com a dona galinha. Aí eu falava, meu pai fazia a mesma coisa, Drummond, como é que pode? Aí ele, seu pai é um homem de humor muito refinado. E tem também a história, para fechar, de como o Drummond criou a voz do Scooby-Doo. O Drummond estava em casa, certo dia, faz tempo, faz muito tempo, e aí ele viu um bandido entrando numa casa, acho que a casa vizinha, ali a casa dele. Era de noite, assim, alta madrugada, e o Drummond não podia fazer nada. Então, para botar aquele bandido para correr, deu na cabeça do Drummond imitar um cachorro. Então ele botou a cabeça para fora da janela, aquele vulto lá mexendo na casa, né, entrando ali na casa, tentando invadir a casa, e o Drummond nem pestanejou, já mandou um cachorro ali. E o bandido, se mandou. A coisa mais perto do amor é o humor, ou vice-versa. Salsicha! Beijo, Drummond. Eu te amo do fundo do meu coração. Drummond, beijo pra você, valeu! Pra fazer esse vídeo eu quero biscoito. Depois eu te dou. Salsicha! Scooby-Doo! Ei, Briggs, te dou o maior apoio, não é de hoje. Eu sempre te dei o maior apoio e continuo dando.